Sejam bem-vindos ao Pod Prático, eu sou a Graça Dilma e hoje vamos falar sobre ser prático sem ter formação marítima. Convidamos para o 13º episódio o prático Adriano Dias, da ZP 16, que abrange Santos e São Sebastião. Mas antes eu preciso informar que ao longo do mês de novembro teremos a melhor oferta do ano para quem pretende se preparar em alto nível. A Black November chegou e será uma semana de desconto para cada um dos principais produtos da nossa equipe. Acompanhe as nossas redes sociais e não fique de fora. Outra divulgação que já estão abertas até dia 22 de novembro de 2024, as inscrições para o Super Simulado Semestral que ocorrerá no dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro. O simulado tem sido muito importante, que é um termômetro para o concurso, onde os futuros candidatos de todo o Brasil têm se reunido para treinar uma situação real de prova. Ele é gratuito para todos os nossos alunos e quem ainda não é possível fazer a inscrição pelo valor de um ciclo avulso dos simulados práticos. Aos alunos que virão de fora do Rio de Janeiro, disponibilizaremos um voucher de desconto para hospedagem no hotel onde estão situadas as instalações do curso prático. E no final da correção da prova, ainda teremos um excelente evento de confraternização na cobertura do hotel. Agora sim, gostaria de chamar o prático Adriano Dias. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Graciela. Boa noite a todos aí que nos assistem. Eu gostaria de iniciar te perguntando, Adriano, para saber, né, como que você surgiu essa vontade de ser prático, né? Como é que iniciou essa tua carreira, essa tua jornada? Conta para gente um pouquinho da tua história, o que te levou a se tornar um prático de navios. Então, Graciela, eu não tenho não tinha nenhuma experiência prévia na área, né? Eu não sou de marinha de guerra, nem marinha mercante. Então, na verdade, eu sou formado em engenharia mecânica e trabalhei antes da praticagem sempre em consultoria de negócio. Aham. Então, o meu histórico foi meio ao acaso, na verdade. Por acaso, em algum momento, antes de eu tomar uma decisão de mudar de carreira, simplesmente porque eu não queria mais aquele estilo de vida tão intenso, né, de Sim. carga horária, viagem, etc., que é característico da consultoria, mas muito antes, eu acho que coisa de uns 6 anos antes, eu li uma matéria no jornal a respeito da profissão. Caramba. E, naquele momento, 6 anos antes da minha decisão de mudar de carreira, Diária. né? Aham. Eu achei interessante, comentei com a minha família, tal, li um pouquinho a respeito, mas eu estava, inclusive, indo morar nos Estados Unidos para estudar lá, fazer um MBA lá de 2 anos, então esqueci esse assunto, na verdade. Voltei dos Estados Unidos, segui em consultoria por uns anos, até que eu disse, não, basta, eu não queria mais aquele estilo de vida. E foi quando até o meu irmão foi quem me alertou que estava com processo seletivo aberto. Eu não tinha visto. Sobre aquela profissão que eu tinha comentado com a família há Sim. tantos anos, né, atrás. E, e aí, isso, na verdade, foi o processo seletivo de 2011. Ah, você Só que chegou a... faltava. Então, faltava, eu estava ali. E quando o meu irmão me alertou disso, me avisou, eu acho que a gente tinha ali coisa de 2 meses e meio para a prova. E eu não Caramba. tinha bibliografia, não tinha nada, faltava muito pouco tempo. Eu corri atrás, vi que, como eu já tinha a RAIS, eu ainda tinha tipo uma semana para conseguir o mestre, consegui, adquiri o material da melhor forma que eu consegui naquele momento, meio eletrônico e tal, e saí estudando o que deu, mas eu tive 2 meses, né? E não deu. A verdade é que não deu. Naquele de 2011 não deu. E E ficou aí muito... veio o de 2012 depois. E no de 2011 você ficou muito distante da aprovação? O de 2011 eu fui muito mirim até no meu erro. Eu estudei o que deu para estudar, eu tenho uma certa facilidade de estudar de última hora, estudar de forma concentrada e de última hora. Eu sempre gostei de fazer isso, sempre deu certo.
para o vestibular, durante a faculdade, tudo. Então, é uma característica minha. Eu estudo mais de última hora. Mas, mesmo assim, esses 2 meses eu não acho nem um pouco suficientes para praticar, de jeito nenhum. De qualquer jeito, eu quis arriscar. Mas eu fiz um erro muito infantil, quase. Eu simplesmente não parei para pensar em quanto tempo eu precisaria para passar as respostas. E eu programei 5 minutos. Eu Caramba, então. defini 5 minutos para passar as respostas. Quando eu vi que faltavam 5 minutos, eu comecei a passar as respostas. Lá pela terceira ou quarta, eu já vi que eu não Não ia ia ter dar tempo. tempo. E aí eu comecei com tremedeira, não conseguia porque eram muitas páginas. Então, nas primeiras, eu já vi que eu não ia ter tempo, que não ia dar tempo. E aí, bom, resultado, eu passei provavelmente até a questão de número 40, 41, 42, por ali. O resto eu não passei. No concurso de 2011, Adriano, se não me falha a memória, foram 70 questões, correto? Ainda foi o último com 70, o último, né? Quer dizer, só teve um com 50 que Sim. foi o meu depois. Sim, E, 70 e, questões. e como é que foi a experiência do seu? Aí a trajetória já mudou, você já teve um pouco mais de tempo para estudar? Não porque eu tomei, aí passou isso, eu fiquei super triste porque eu tinha cometido um erro tão banal desse, né? Mas eu não quis continuar estudando, porque Caramba, eu imaginei que ia demorar muito tempo para ter processo seletivo e eu não queria ficar mergulhado nisso sem ter essa perspectiva ou noção alguma de quando teria outro processo seletivo. Então eu parei. Eu tomei a decisão de não estudar. sim. Empreendi, entrei no ramo de restaurantes, até hoje sou sócio desses restaurantes aí que eu entrei naquela época, era um só, claro, hoje já tem alguns, a rede, mas eu não trabalho lá, né? Eu tenho um sócio que toca, Sim, mas eu parei, eu não estudei. Eu tomei a decisão, falei, provavelmente, se por acaso abrir novamente, vai abrir com uma antecedência boa, como era de costume, né? sim. Ah, vai ter pelo menos 6 meses, vai ter pelo menos 8 meses, eu imaginei. E deixei. Eu só passei a estudar quando abriu efetivamente, quando saiu o Meu edital. Deus. Exatos 2 meses antes da prova. Né? Exato. Caramba. Que foi edital dia 5 de novembro de 2012, prova dia 5 de janeiro de 2013. Mas Então foram exatos 2 meses. a tua formação é engenharia, correto? Mas Engenharia mecânica. engenharia mecânica, quando você se viu mergulhado nas matérias da praticagem, né, que é meteorologia, ship handling, navegação, algumas matérias eu creio que você não teve essa abordagem antes, né? Como é que foi para ti estudar essas matérias, né, e entender elas num período tão curto, tão rápido? Eu acho que o pior, o mais difícil, na verdade, é o que é tão específico da área e que eu patinava muito, eu tinha muita dificuldade. Então, se a gente pega, por exemplo, arte naval, Uhum. quando tem todos aqueles termos específicos, Sim, aquele é um dicionário inteiro, parece que é um dicionário de uma língua inteira nova que eu nunca sim, ouvi na vida, de palavras que eu nunca ouvi na vida. E eu tenho, para a prova, pelo menos, eu tinha que decorar, quer dizer, em teoria, né? sim. Teria que saber tudo aquilo. Arte naval por completo, tudo que fala ali do arte naval tem uma boa dificuldade para quem não é da área. Imagino que para todo mundo, mas quem não é da área, então, porque é tudo novo. Maior, É sim. 100% novo. Né? E talvez quem é da área pega um percentual certamente inferior a 100%, né? De novidade ali. Mas para mim era tudo muito novo. Um PNA da vida, eu sou engenheiro mecânico, mas o PNA eu acho que é difícil até para astrofísico, né? Ele é difícil, mas pelo menos o PNA, a partir da hora que você. Eu acho que você quer desistir do processo seletivo, a hora que você começa a ler, aí a hora que você começa a entender o que é cobrado, você percebe que não é tão profundo assim. O entendimento para você ser capaz de fazer a prova, a princípio, pelas questões que a gente tem, né, de referência, não precisa ter um entendimento completo de como se chegou àquela dedução matemática, tudo aquilo e tal, não. São mais as conclusões, etc.
Então ele fica mais possível, né? O primeiro sentimento é que ele é literalmente impossível. Mas ele é difícil de qualquer jeito, é um livro bem denso, até para quem fez engenharia. Sim, Já tem outros que eu acho que são livros de mais fácil leitura, né? Meteorologia, que você citou, eu acho uma leitura um pouco mais fácil, né? Claro que não é, tem bastante coisa para entender ali, mas é uma leitura mais fácil. Até os livros que falam um pouquinho mais de uso de rebocadores e uhum, tal, né? Eu acho que é um volume grande. Eu acho que sim, um primeiro desafio é para quem é de fora, tudo muito novo, tudo muito novo. E em segundo lugar, o volume, né? Que parece que não acaba, né? Vai, 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 e simplesmente parece que não vai chegar ao fim. exato. Então, É. você até comentou, né, Adriano, que você não tinha esse conhecimento antes, que nem a maioria das pessoas, quando estão na formação marítima, possuem, né? Eu, inclusive, também não sabia que esse concurso ele era realizado por provas, porque eu tinha a ideia, que eu creio que muita gente tem essa ideia ainda, né, de que é de algo para pai e para filho, ou é para pessoas indicadas. Eu não sei se você tinha essa visão também, parecida com a minha, e como mudou essa tua visão, né? E o que você acha dessa visão, se a profissão de fato é de alcance de todos os brasileiros? O que que tu acha? Eu já ouvi, e até hoje em dia ainda ouço essa história, né? Mas na época eu simplesmente não quis acreditar nisso. Eu não quis acreditar nisso. Não é possível. No Brasil de hoje, eu não consigo acreditar. Uma instituição como a Marinha, à frente desse processo seletivo, eu não consigo acreditar em nenhuma, vamos dizer, sacanagem. E a história de pai para filho eu ainda pude perguntar e me disseram que não tinha nenhum sentido isso. E eu até ouvi conselho de amigos mais velhos e tal. Esquece, isso aí é tudo carta marcada, isso e aquilo. Eu simplesmente não quis acreditar nisso. Falei, no Brasil de hoje não é possível uma coisa dessa. De novo, uma instituição como a Marinha à frente. E Sim, não tem, de fato, não tem nexo nenhum, todas essas alegações. Tem nenhum nexo. A prova disso sou eu. Prova disso, eu posso provar. O meu caso é uma prova disso, né? Porque eu não conhecia absolutamente ninguém do ramo, não tinha nenhum ponto, evidentemente, nenhum ponto de título, tinha referência alguma. Eu simplesmente desbravei. Fiz a inscrição, consegui o material, e não é o tempo que eu recomendo para estudar para esse processo seletivo, só estou dizendo que foi o que eu tive. Acho que no de 2012 os astros simplesmente se alinharam, muita coisa jogou a meu favor ali, inclusive o ponto que você já tocou do número de questões, né? Porque eu acho que assim, se tem um ponto negativo dessa minha técnica de estudar mais de última hora, eu acho que o maior ponto negativo é que eu preciso, talvez, de mais tempo para resolver uma prova. Porque você não está tão, né, com aquela prática, né, aquela coisa de sim, conseguir fazer muito rápido. Então, eu acho que eu preciso de mais tempo para digerir e para destrinchar 70 questões, né? e E o aí, de tempo, repente, cheguei lá e tinha 50 questões. e o Então, tempo que até isso você eu acho que jogou a meu favor. e o tempo que você deve ter deixado também para colocar no cartão resposta foi. Sim, aí com as 50 questões ficou bem mais fácil você gerenciar esse tempo pro cartão de resposta, né? E claro, eu cheguei lá já, se não me engano, deixando meia hora na minha cabeça. Eu não Sim. lembro agora se eu fui até o final das 4 horas, não me lembro, sinceramente. Acho que não, mas eu já fui com, claro, né? Eu tinha tido a referência do ano anterior, eu não poderia deixar 5 minutos, eu tinha entendido que seria meia hora. É, Teria hoje, que. hoje em dia, né, Adriano, muita informação tem surgido também das redes sociais, dos perfis, né, de cursos. Eu acho também que esse indicativo que a gente tinha, né, desmistificando que era de pai para filho, eu acho que isso já está sendo quebrado
desvendado. Hoje em dia é mais difícil essa informação, que nem você falou, uma instituição tão famosa que nem a Marinha, e as informações estão surgindo de forma tão rápida hoje em dia. Pois é, desculpa te cortar, mas assim, sobre essa história de pai para filho, eu já questionei os meus colegas mais antigos várias vezes. Tem algum nexo essa história? Tem algum nexo? O que sempre me disseram, continuam até hoje me dizendo, é que não tem nexo nenhum, nunca teve. E o que existiu, na verdade, segundo eles, é que por tanto tempo era uma profissão que simplesmente ninguém queria exercer. Ninguém queria. É muito Não tinha restrito, interesse por né? parte. Então, os próprios práticos recomendavam aos filhos: Sim, olha, faço, por que você não trabalha, não faz o que eu faço? Venha, né? Então, os próprios práticos recomendavam aos filhos que tentassem aprovação também para aquele processo seletivo. Mas que não era uma coisa de carta marcadas nem nada, nem mesmo nos tempos antigos. Isso eu não vejo porque eles mentiriam para mim. sim. Mas eu vejo gente alegando isso até hoje. Vira e mexe, eu vejo um comentáriozinho em algum lugar, às vezes até no meu Instagram mesmo eu já vi. Ah, mas são de pessoas que não conhecem, né? Que não trabalham na profissão, creio eu. Ah, sim, não, claro. Gente que não tem nada a ver com a área, nem com o setor marítimo. Pessoas leigas que simplesmente ouvem isso, né? E propagam essa A informação totalmente errada. informação. Exato. Adriano, na parte do concurso tem uma etapa, né, que é a apresentação de títulos, que você até mencionou agora, o que compõe 10 pontos da pontuação total do concurso, que é 100 pontos, né? Para você, Isso, você comentou que você teve, né, 0 ponto, correto? sim, E tive zero. como é que ficou essa situação para você? Você sentiu que ficou muito mais difícil no processo? Faz diferença? Faz. Agora, eu não tenho toda essa estatística de pontos de título, e etc. Mas eu acho que não é tanta gente assim que tem uma quantidade significativa de pontos, né? Sim, tem gente lá que tem 10 pontos de título, faz diferença, faz muita diferença, né? 10 pontos ali, quer dizer, como se você tivesse 5 a mais na PPO e 5 a mais na prova na prova teórica. Faz diferença? Claro que faz, mas não é tanta gente assim também que tem os 10 pontos. Acredito que muita gente tem ali, são práticos, o pessoal de Marinha, 3, 4, 2, 5 pontos. Faz diferença? É claro que faz. Mas se você for bem, eu fui bem na teórica e bem na prática oral. Peguei a minha Uhum, primeira opção, na uhum. primeira turma. Então, viável é. Eu não sei quantos pontos menos eu precisava fazer. Eu acho que eu fiz 64,5 Foi isso, 64,5 na teórica e 17 na PPO. Eu não sei quantos pontos menos eu poderia ter feito para ainda pegar a minha primeira opção. Precisaria verificar, ou seja, olhar a nota do último, né, da segunda turma. E, Mas é possível, sem dúvida alguma. e como foi para ti essa preparação da PPO? Porque também é muito novo, né? Todo esse processo para ti foi muito novo. Totalmente. Totalmente. Mas a PPO, às vezes tem gente que me manda pergunta hoje, né, no Instagram e tal, que tal curso para PPO ou tal. Eu sempre falo, calma, PPO é assunto para depois de resultado da prova Sim, teórica. Não queira botar carroça aí na frente dos bois, sair estudando para PPO agora que não tem nem perspectiva, sim. quer dizer, não tem, a gente não sabe quando vai ser o próximo processo seletivo. E você nunca tinha manobrado, né? Nenhum navio antes. Não, não, não. Eu só tinha subido a bordo de um navio 2 vezes fazendo cruzeiro. Nunca tinha tido experiência alguma com navio. Então a PPO, quando eu vi minha nota e vi que tinha passado na prova teórica, a PPO passou a ser uma enorme preocupação e eu sabia que eu precisava de algo com mais tempo de estudo. Eu sabia que uma semana de treinamento em simulador não ia resolver meu problema. Eu sabia que eu precisava de mais. Então, eu corri atrás de não só um bom curso, mas um bom curso com um período mais longo. Uhum. E acabou dando certo. Encontrei na época, né, o pessoal que estava fazendo lá nos Estados Unidos
e eu passei, se não me engano, na época, um total de 6 semanas lá, mas o meu treinamento era durante 2 semanas, aí eu voltaria para o Brasil por 2 semanas, para daí fazer mais 2 semanas depois lá. Ao invés de voltar para o Brasil, eu fiquei lá, porque tinha uma turma nessas 2 semanas no meio, eu fiquei lá e ficava só assistindo Você fez uma e treinando. imersão. Eu falei, eu não vou voltar para o Brasil, vou ficar 6 semanas, as 2 do meio, eu vou assistir e vou ter amigos aqui e tal, vou por lá, e no fim do dia eu treino com eles também, a parte de apresentação, né? A parte toda de Uhum. planejamento, o que não é simulador, né? Simulador eu não podia treinar, não era a minha semana, mas eu podia assistir. E só assistindo você já aprende muito. Sim. E quais foram os maiores Debater. desafios que você teve, que surgiu nesse processo, na etapa desse processo? Da Da PPO, PPO? Aham. eu acho que, por mais que você tenha aulas, no fim das contas, vai de cada um desenvolver a própria técnica. Você tem que adaptar, ouvir muito. É complexo, você tem muito pouco tempo para planejar, ah, muito pouco tempo mesmo para apresentar, e o gerenciamento desse tempo da apresentação é totalmente a teu critério, você que tem que desenvolver as suas técnicas, né? Sempre lembrando que você não sabe qual vai ser a tua manobra, né? O que você vai, como é que vai ser o teu planejamento, pode ser qualquer tipo de manobra, entrada, saída, graneleiro, container, ou sei lá que tipo de navio, com condições de vento, corrente diversas, que só você vai ver lá na hora, e você tem que montar todo aquele planejamento em carta náutica, com as anotações específicas, e depois apresentar aquilo, gerenciar aquele tempo da melhor forma possível. Se faltar, opa, vai apresentando, é um monólogo, né? Acho que quem está nos ouvindo aqui sabe bem como é que é o processo, ou talvez não, porque é PPO, talvez, né? Mas é só uma apresentação, um monólogo. Ninguém te interrompe para tirar dúvida ou qualquer coisa. São 10 minutos somente. Se você chegar ao fim dos 10 minutos e deixar 10, 20, 30% do que você queria apresentar, acabou. Acabou seu tempo, para de falar e não falou como é que foi a tua manobra por completo. Né? Ao mesmo tempo, se você falar tudo que você quer falar em 5 minutos, será que é a melhor estratégia? Eu fui super eficiente. Pô, você deixou de vender teu peixe durante 5 minutos. E como é que Verdade. você faz toda essa Administração. técnica? Como é que você desenvolve essa técnica para usar da melhor forma esses 10 minutos? É de cada um. Como é que você desenvolve a técnica de montar o teu planejamento de manobra numa carta náutica? Ali durante aquele tempo que você tem, numa manobra que pode ser, sabe-se lá o quê, em que data e que tipo de navio, em que condições. Você pode ter 1.000 aulas, e até mesmo a tua condução ali dentro da manobra, mas principalmente essas duas primeiras partes, né? Você pode ter 1.000 aulas, mas no fim das contas, você tem que desenvolver a tua técnica. Vai pegar as ideias que os professores vão te dar e você vai entender mais ou menos como é que funciona com o tempo e vai falar, tá bom, a minha técnica vai ser assim, 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 no Você já, planejamento e na apresentação. você já dominava a língua inglesa porque você falou que você chegou a morar ou ia morar lá fora, né? Como é que foi para Eu morei ti? 3 anos nos Estados Unidos, total de 3 anos, já tinha morado 3 anos. Como é que foi para mim o quê? Em caso, por exemplo, assim, o que que você indicaria? Tem pessoas que não têm esse conhecimento, não só técnico, né, mas mais abrangente da língua inglesa. O que que você diria para essas pessoas, para esses... Eu acho legal entrar num curso, né? Dar uma reforçada no inglês aí, que eu acho que é muito importante. Tanto a parte de planejamento, você meio que se vira, né? Tendo aprendido a parte técnica, e tal, você está só, vamos dizer, rabiscando a carta náutica ali, escrevendo os termos em inglês e tudo, mas você meio que se vira, né? Agora, a, a parte de apresentação são 10 minutos. Aí, se o teu inglês não estiver muito legal, decoro, textinhos, mesmo considerando que as manobras variam muito, né, tal.
talvez, não sei. Agora imagina ainda na manobra. A manobra Hum. tem todo um bate-papo ali, é meio que uma simulação do que acontece na vida real. Você não fala só as ordens de máquina, ordens de leme e etc. Você está batendo papo ali no passadiço. Tem um pouquinho de até de conversa informal, inclusive na PPO. Faz parte da PPO, né? Acho que a grande maioria das manobras ali também tem procedimento de emergência. Você tem que, né, Sim. safar muitas situações ali durante a manobra. E eu considero o inglês, no mínimo, médio para cima, muito importante. Acho muito Fundamental. difícil. Acho um desafio até desnecessário a pessoa se propor minha opinião pessoal, tá? A prestar esse processo seletivo e não dar uma boa reforçada no inglês. Eu acho que vai criar um desafio que podia ter sido evitado, né? Você acha também, Adriano, que muita coisa mudou desde a sua PPO até agora? Não vejo. Bom, é aquela história, não teve processo seletivo até hoje, né? É. É uma incógnita, né? Você diz assim, a tua pergunta, no fim das contas, é se eu acho que eles poderiam mudar o modelo da PPO para um próximo processo Sim, seletivo. exato. Eu não, nossa, isso é uma incógnita muito grande, né? É um modelo que vem usado há tanto tempo. Mais fácil é, evidentemente, a gente pensar que seria usado novamente o mesmo modelo, mas tudo pode acontecer, né? Sim. E quando você É a chegou, Marinha sempre. sim, e quando você Pode chegou, falar. quando você adentrou, né, na sua nova área de profissão, como é que foi o trato com os práticos, né? Quando você chegou na ZP 16, assim que você chegou, como é que foi a relação que você teve com os práticos que já estavam lá trabalhando? Então, o nosso processo seletivo, honestamente, teve uma particularidade que, no entendimento dos práticos naquele momento, não havia necessidade de aumento de efetivo, né? Hum. Então, a praticagem, isso meio que de forma geral, não só em Santos, naquele momento discordava da autoridade marítima, marinha no caso, com Até relação porque teve um concurso em 2011, né? Então, até um porque ano. tinha havido um concurso em 2011 e a programação de aumento de efetivo, de práticos, etc., é uma coisa que não é por ano, né? Ela Uhum. olha um horizonte longo, porque demora para, justamente porque leva tempo para formar o prático, tem que olhar os práticos que já têm mais hoje são 75 anos, né? E também os que vão completar 75 anos num horizonte de X anos e o aumento de movimentação portuária previsto, etc. Então, são tantas variáveis Uhum. que não é uma coisa que você geralmente olha e abre processo seletivo ano a ano, né? Tanto é que o último foi o meu, né? Foi de 2012, Você comentou, Adriano, que você foi a primeira turma, correto? primeira turma. E quantas turmas foram na ZP 16 em 2012? Duas. Ah, foram duas. Mas Foram assim, duas. e esse trato com os práticos, então, foi um pouco mais, digamos que. Principalmente no caso da primeira turma, até porque tinha ação na justiça. Então, estava uma situação muito delicada, em muitos Uhum. sentidos. Tinha decisão da justiça na época para anular o processo seletivo, existia uma decisão, inclusive, a- de primeira instância para anular, que foi a Marinha, eu esqueci o nome dos recursos jurídicos agora, mas a Marinha conseguiu suspender essa decisão de primeira instância para anulação do processo seletivo, mas existia ainda, precisava, né, os recursos serem julgados ainda e tudo. Então era um cenário, até juridicamente falando, com muita incerteza, muita Uhum. insegurança para todos os lados. Sim. E várias ações, na verdade. Meu processo seletivo foi
muito questionado em muitos sentidos, infelizmente. Então, tinha ações ali na justiça rolando ainda, e nesse cenário de que a própria praticagem entendia diferente do que a Marinha entendia, né? Então, era uma relação um pouquinho difícil nesse sentido, principalmente na primeira turma. A segunda turma Foi mais tranquilo? a gente já tinha, a primeira turma tinha se formado, quando a gente se formou também, ou a gente estava ali próximo de formar também, a coisa foi. Você vai construindo relações pessoais e as coisas vão Sim, mudando, evidentemente, porque aí todo mundo passa a ter cara, passa a ter, né, CPF ali e aí você cria vínculos e tal. Então, e inclusive para a segunda turma foi bem legal e hoje está tudo ótimo por lá. Um grupo em Santos, a gente tem um grupo bem bacana de sócios. ah, legal. E falando dos desafios da profissão, né? Já que você era engenheiro e mudou para prático, o que que você acha que no dia a dia de um prático, quais são os maiores desafios que você já enfrentou e que você acha que ainda é peculiar? Ah, eu acho assim, a gente sempre, desafio é parte da rotina do prático, né? Porque cada manobra é uma manobra, você nunca sabe o que pode acontecer. Navio é realmente algo que te surpreende de muitas formas, então você está esperando que aconteça daquela forma e acontece de uma forma completamente diferente. Isso pode muitas vezes acontecer. Sim. É muita massa, é muita variável envolvida, é o vento, é a corrente que a gente entende mais ou menos como incide, que efeito tem o prático naquela Uhum. ZP, né? Mas que às vezes ela te pega de surpresa, ou porque ela está com uma intensidade menor ou maior do que você estava prevendo, ou porque entrou de uma forma, está com né, um rumo um pouco diferente ali na água. É o vento que te pega de surpresa, é o rebocador que você esperava que tivesse tal atuação e está acontecendo. Você está puxando, parece que está puxando com toda a força e parece que não está tendo efeito direito. Então, é, a gente está sempre se surpreendendo e o nosso papel é conseguir se adequar ao que está acontecendo, remediar as situações e evitar acidentes ou minimizar danos quando os acidentes também são impossíveis de ser evitados, né? Que acontece. O navio pode perder máquina, o navio não governa, praticamente não governa nada se perder máquina. Eu já tive apagão de navio que demorou, passando ali pelo ferry boat, demorou 20 minutos para voltar, e eu estava Caramba. passando justamente no ferry boat, então, na balsa ali, Santos Guarujá. Então, é muita variável que está envolvida, principalmente tem certos momentos que você não pode perder uma máquina. Tem alguns momentos que não dá para perder a máquina, e pode acontecer. E aí você, se não for possível evitar o acidente, você tem que tentar minimizar as consequências, né? Então, eu acho que é muito isso, o tamanho da responsabilidade, com todo aquele volume de carga, aquele deslocamento ou peso, né? É muito dinâmico, né? Aquela inércia toda. Então, eu sempre tento fazer um exercício. Quando eu vou fazer a manobra, eu sempre entro na lancha, já antes, mas aí eu entro na lancha, eu dou uma recapitulada na minha cabeça, sempre tento fazer aquele exercício de, peraí, eu estou indo fazer o quê? É uma manobra de saída, tal tipo de navio, ele está em tais condições, a corrente é assim, o vento está assado, o É que que eu legal. tenho que fazer, o que que pode dar errado? Uhum. O que que pode dar errado? O que que eu vou fazer para me antecipar? Para não, né? Mesmo que se isso der errado, eu já estava prevendo que podia dar errado e consigo remediar. Então, eu vou tentando fazer todo esse raciocínio. Fora essa questão do perigo, assim, que não é só para o navio, né? De um acidente, muito mais do que só o navio, né? Tem o Uhum. O próprio porto, ferryboat em sim. Santos, tem o ferryboat lá de Ilhabela, tem outros navios, tem a vida marinha, tem todo o dano ambiental que pode causar um vazamento, né? Fechar um porto como o de Santos, etc. Mas
fora todo esse perigo inerente a um acidente, tem também a parte do embarque e desembarque do próprio prático. Aí é o risco para a gente, né? Sim, Que pessoal. é que existe. Tem gente que me pergunta, e eu lembro da estatística do ano passado, quer dizer, existe uma estatística que, de que no mundo, se não me engano, até um pouquinho abaixo, 1,9, 1,8 práticos no mundo nesse momento de embarque e desembarque. Caramba, Então, por volta de 2. Mas no ano passado morreram 7. caramba. No ano passado, essa estatística foi furada em muito, não sei exatamente por quê. Então, acontece? Acontece. A gente tem embarque e principalmente desembarque, que a gente está com o navio contra as ondas, e a lancha da praticagem também contra as ondas no desembarque. Muito perigosos, desembarques muito perigosos em Santos? Temos, temos. Já aconteceu acidente? Já, sim. Alguns colegas já caíram na água em Santos. Morte em Santos? Não. Santos não. Mas já teve gente que machucou, já teve gente que Sim, machucou a bordo. Você pode escorregar no próprio convés. sim. Fica muito liso, tem muita farelo de carga nos graneleiros e junto com água, ou óleo, ou água. Eu já escorreguei, nunca caí, mas já escorreguei diversas vezes, já bati a cabeça. Então, tem perigo de acidente pessoal também. Isso é parte da profissão, né? Eles exigem, né, um equipamento de segurança pessoal, na profissão, né, Adriano? Tanto para subir quanto para descer, né, na escada. Sim, principalmente o colete, né? Eu gosto de usar o colete não inflável, né? Porque o inflável ele não tem uma proteção física, né? O inflável ele não te protege fisicamente e sempre vai ficar aquela dúvida e se falhar, na minha opinião, né? Tem Sim. muita gente que prefere o inflável. Eu gosto do colete de espuma mesmo, um bem justo, bem forte, bom, de boa qualidade. Porque além de tudo ele protege no caso de queda, né? Se você bater, como ele tem aquela espuma, e você nunca vai ter a dúvida, será que vai inflar, né? Ele não precisa inflar, ele está ali, a capacidade de funcionar e A, de fazer boiar não depende do sistema funcionar. a respeito Eu do prefiro capacete. isso. E ele é o equipamento que a gente precisa. O capacete não é Obrigatório? obrigatório, né? Não é obrigatório. Tem muitos práticos que usam. Eu usei durante muito tempo, confesso que não ando usando. Eu acho que é melhor usar assim. Principalmente no começo da profissão, Sim, no meu primeiro ano ali como prático, eu batia muito a cabeça. Eu batia muito a cabeça. Então eu usava, no mínimo, um boné. E bati muito a cabeça. O boné já protegia razoavelmente, dava cabeçadas doloridas, mas não cortava. Eu acho que em sim. alguns momentos ali, só depois eu fiquei mais safo ali, mas Sim. aprendi Vai a pegando não, experiência. né? Tipo, já Sim, são, né, eu nem lembro agora o número, 2.000, 3.000 e tantas manobras, eu acho, não lembro agora. Então, a gente aprende a não dar essas cabeçadas, né? sim. Literalmente falando. Você mencionou que a ZP-16 foi sua primeira opção, né? O que te motivou a escolher Sim. a ZP de Santos? Eu sou do estado de São Paulo, né? Eu morei grande parte da minha vida em São Paulo. Hoje eu voltei para minha cidade natal. Eu só não nasci aqui, mas chamar de cidade natal é São José do Rio Pardo, que é no interior de São Paulo, uma cidade muito pequena. E durante a pandemia eu voltei, mas a maior parte da minha vida profissional eu morei em São Paulo. Depois eu passei para praticar, já mudei para Santos. Depois de uns anos eu voltei para São Paulo e aí vim para cá. Então, assim, o meu vínculo com o estado de São Paulo é muito grande, né? São Paulo, essa rota, essa cidade onde eu moro, São José do Pardo, São Paulo,
Campinas, no meio do caminho, Santos, ou até São Sebastião, Ilhabela ali, é muito tranquila para mim, né? Algo que eu não preciso depender, eu não queria depender de avião, eu preferia não ficar dependendo de avião. Então foi uma escolha natural, uma escolha fácil para mim, Santos como primeira opção, da qual eu não me arrependo de jeito nenhum até hoje. Não me E arrependo. a ZP-16, ela abrange Santos e São Sebastião, certo? Santos e São Sebastião, exatamente. E quanto tempo cada manobra aproximadamente? Tem diferença de São Sebastião a manobra de São Sebastião e de Santos? Bastante, bastante. Mas quanto tempo vai depender muito do. Isso varia. A manobra pode demorar, digamos, que o tempo de lancha também, né? Mas falando Uhum. só do tempo de manobra, diga que uma manobra pode demorar 40 minutos. Você tem uma manobra de saída de um terminal muito próximo ali, navio leve e tal. Manobra pode demorar 40 minutos, mas ali em Santos, por exemplo, muito na boca da barra ali, muito próximo ali na região do ferryboat, navio leve, já com a proa para a saída do porto e tal, vai demorar 40 minutos. Aí tem mais o tempo de lancha, digamos aí mais 30 minutos de lancha, né, embarque e desembarque. Então a manobra pode demorar coisa de 1h10, 1h20, até com lancha e tudo. Pode chegar a 3 horas ou às vezes até mais. O Porto Santos é muito extenso. Então, se Uhum. você pode tanto atracar ali na região do ferryboat, que é logo na entrada do porto, como você pode atracar lá em São Sebastião, desculpa, lá em Cubatão, na Uzi Minas ou na Tiplan, né? Tem graneleiro, tem navio de carga geral para lá, Uzi Minas que produz aço, né? Então, para lá é muito tempo. Você vai ter 2 horas, basicamente 2 horas e meia de manobra. E para voltar depois ainda tem meia hora de lancha, ou para ir até lá, no caso de saída, né? Tem meia hora de lancha até chegar lá. Então, uma manobra 12 Minas pode levar, com lancha e tudo, mais de 3 horas. E como é Em São dividida? Sebastião, São Como que é? Sebastião, as manobras muitas demoram também, porque são navios muito grandes. Como E que precisa fica amarrar com muito. Pode falar. como que fica dividido, Adriano? Só para eu entender, vocês manobram só em Santos e depois só em São Sebastião ou ele é mesclado São duas escalas que correm em paralelo, em paralelo? porque são muito distantes os Sim. portos. Não tem de lancha, né? Tem gente que acha que a gente vai trabalhar em São Sebastião de lancha. Ah, Tem então que ir por terra, por tem terra. que ir por terra. E então são duas escalas separadas. Quem elabora a escala, evidentemente, olha a de Santos, por exemplo, vai elaborar a de São Sebastião, né? Olha a de Aham. Santos, para não colocar, né, o prático no dia que já está na escala em Santos. E eu tenho os meus dias de escala em Santos e os meus dias de escala em São Sebastião. Ah, entendi. São separadas. E há São separadas. alguma ZP assim que se hoje tivesse, né, um concurso que você gostaria de trocar, se fosse possível, né, lógico, porque Não. sua Não, família porque o meu estado é o estado de São Paulo, eu adoro São tem, Paulo, eu adoro a minha cidade. Eu, particularmente, não queria depender de avião o tempo todo. Eu não tenho hoje, por exemplo, vontade de pensar em me mudar para outro estado, começar a vida, né, amizades e sim, etc., ficar longe de família, ou precisar pegar voo o tempo todo. Então, não porque não tenha outro porto que eu tenho certeza que é interessante, tanto no que diz respeito ao trabalho de prático, quanto as empresas de praticagem que existe lá, uhum, que eles têm em cada localidade dessas e tal. Tenho certeza que tem coisa muito boa, ZPs excepcionais, sim, que se eu tivesse passado, eu estaria hoje muito feliz, eu tenho certeza absoluta. não, Manobras interessantíssimas e tudo mais. Não por isso, sim, é por uma sim, questão geográfica mesmo. sim, pessoal. Eu me sinto muito em casa no estado de São Paulo, é pessoal, totalmente pessoal.
Antigamente, né, tinha uns EPs que eram mais promissoras antigamente, que hoje não são, né? Assim como acontece também que hoje elas estão mais em evidência de que antigamente não eram. O que que você acha assim? Tem mudado muito as zonas de praticagem em relação à manobra? Eu não vejo isso que você disse, não. Não vejo muito isso. Não vejo mesmo. Eu acho que continua o que era desde que eu entrei para cá. Eu não vejo essa movimentação há muito, não. Os portos mais, digamos, interessantes continuam sendo, né, Continua. Aham. interessantes até hoje. Não vejo uma mudança muito grande. Algumas EPs foram anexadas a outras e tal, teve algumas movimentações, mas era justamente porque tinha baixa movimentação, né? Já não Sim. eram EPs tão importantes no que diz respeito à movimentação de carga, né? Então, eu não vejo tanto essa mudança, não. Os grandes portos do Brasil continuam sendo os grandes portos do Brasil. Sim. E agora a pergunta que não quer calar, né, Adriano? Eu acho que está todo mundo na expectativa de te ouvir falar. Como que você acha que está essa demanda de práticos hoje, tanto na tua ZP quanto no geral? E estimando assim por alto, né, se tu puder falar, se você conseguiria arriscar, na verdade, um limite máximo de tempo para um próximo concurso, se há essa possibilidade. É difícil, uma resposta muito difícil, né? Essa pergunta é Sim, realmente complicada, porque eu tenho tanta informação quanto você ou qualquer pessoa que está nos ouvindo, acredito, entendeu? Pelo menos das que estão na área, né? Ou estudando para o processo seletivo, que é basicamente nenhuma. Né? Quem toma a decisão de quando tem processo seletivo ou não é a Marinha, sim. integralmente a Marinha. O que a gente sabe, né? A gente sabe que sim, tem ZP que se a gente olha a lotação, compara a lotação com o efetivo hoje, né, abaixo de 65, de 75, desculpa, anos de idade, tem, digamos, vagas teóricas, né? Santos também não é diferente nesse sentido. Uhum. Apesar de que a minha opinião pessoal é que a lotação de Santos até é meio alta para o tamanho do porto. Mas quem decide é a Marinha, e a Marinha está sempre olhando, como a gente No falou agora há futuro. pouco, Sim, né? sim, Então ela está olhando vários anos ali na frente, não está olhando para 2025. A Marinha hoje deve estar olhando para 2028, no que diz sim. respeito à necessidade de mais práticos. O que aumentaria ainda mais esse número, evidentemente, mas ela leva tantas variáveis, com certeza, em consideração, que é difícil a gente dizer. E cada porto cada ZP vive uma realidade. Acredito que tem a ZP que tem uma necessidade reconhecida hoje por Sim. aí, até pelos próprios práticos. Eu não sei mencionar quais no caso, mas eu acredito, ouvi falar que tem. Então, assim, difícil dizer. Eu acho que a gente já tem 12 anos, né, do último edital de abertura de processo seletivo, já são 12 anos. Então, se eu fosse dar um chute, eu chuto que em algum momento no futuro próximo aí deve ter, né? Mais processo seletivo. Mas o que é esse futuro próximo? Bom, Não vou, já eu daria para prefiro não. começar a estudar agora, né, Adriano? E não 6 meses antes. Ah, não, muito menos dois, pelo amor de Deus, né? Esperar o edital Sim. é um erro muito grande. Esperar o edital para se familiarizar com a matéria, esquece. Já nem começa, né? Até porque com esse tempo todo, né, de anos de pessoas estudando, eu creio que muitos já estão num nível bem elevado de estudo, É. de conhecimento. Então, para Pois quem é, eu não. concordo contigo. Acho que o nível vai ser, eu acredito que o nível seja alto, né, dos candidatos. Vocês devem estar vendo isso aí, né?
Vocês devem, não sei, mas vocês devem ter simulado, etc. Sim, temos. O nível Devem ver que o nível do pessoal tá, não sei, isso reflete, sim, isso vocês conseguem ver nos simulados e tal? sim. E você acredita que esse próximo concurso será igual foi o seu, de 50 questões, ou deve retornar Nossa, ou isso não, é impossível, de saber, né? impossível, impossível. Todos eles tinham 70 questões e fizeram de 50. E agora? Vão Sim, voltar a 70 ou vão manter 50? Não sei. exato. Sinceramente. Olha que pergunta impossível, Sim. E antes da impossível gente. saber, né? Eu me prepararia para 70 questões. O gerenciamento do tempo nessa prova é muito importante. É Sim, muito importante. Muito. Porque tem questões um pouco mais complexas. Você leva tempo para responder. E, como eu tinha dito, se você pratica pouco, gastou pouco tempo resolvendo exercício, que foi o meu caso, no segundo bloco de 2 meses que eu estudei, eu não tive tempo para resolver exercício. No anterior de 2 meses, no primeiro bloco de 2 meses, eu não sei como, eu arrumei tempo para tentar resolver alguns exercícios lá. Mesmo eu nunca tinha, eu que nunca tinha estudado absolutamente nada daquela bibliografia. Mas tentei arrumar algum tempinho para uns exercícios. No segundo bloco de 2 meses, eu simplesmente não tive tempo. Não tive tempo. Eu ia estudando, falava, agora eu vou revisar tal matéria. Depois eu vou fazer exercício. Terminava, não dá ainda, eu preciso revisar aquela outra matéria. E aí não deu tempo. Então, isso chega na hora da prova, aí que eu te falei a história de ter me favorecido a redução para 50 questões. Você leva mais tempo, você pega uma questão típica da prova de praticagem lá de cálculo de janela de maré e etc. Tem umas questões longas de cálculo de sim, janela de maré longas, e você ali está naquele momento de tensão, de nervosismo, que você resolve normalmente em 2 minutos, ali na prova talvez você demore 5 já. Só que se sim. você demorar 5, você vai tirar uns 3 minutos que você Da vai próxima ter questão. de outras questões ali, você vai ter que conseguir achar 3 minutos, É porque a questão psicológica é porque muito não dá, importante né? também, né? A questão Muito, psicológica, muito. você, que nem você falou, você administrar a parte do nervosismo quando você fez a prova em 2011, foi um desafio grande para ti, né? Foi. A questão psicológica é importantíssima. Se você tiver num dia ruim, isso vai acabar sendo refletido onde? No tempo que você leva para responder as questões. Se você tá num dia ruim, teu psicológico está abalado, você está Sim. psicologicamente muito mal e muito nervoso naquele momento, você vai levar a questão que você levaria 2 minutos, teu cérebro vai travar, você não vai enxergar a solução ali e vai levar o dobro do tempo. Aí, pô, você não tem tempo de resolver a prova. Eu creio que seja esse Simplesmente fator, não te falta tempo. creio que esse próximo concurso seja também um fator determinante, né? Porque você ainda conseguiu fazer a prova em 2011 e depois, um ano após 2012. Os alunos que estão estudando estão se preparando há 12 anos e possivelmente, né, não haverá um concurso tão próximo depois que houver esse tão sonhado concurso, né? Então, Provavelmente. Eu acho que isso é algo que a gente pode esperar. Quando vai ter o próximo, a gente não sabe. Pode ser edital 2025, pode ser edital 2026, pode ser 2027, não sei. Agora, que eu certamente não esperaria ter outro um ano sim, depois, eu certamente não esperaria isso mesmo. Foi de fato algo atípico, né? sim, Inesperado. Eu acho que quando saiu o edital, tinha gente ainda treinando, né? Tinha, né? Eu acho. Tinha gente sim, ainda treinando do processo de 2011. excelente. E para a gente finalizar, Adriano, o que que você diria para os concurseiros, né, que possuem esse sonho, que estão inclusive estudando há anos, né, esse sonho que você já realizou, inclusive aos profissionais que não são da área marítima, que são assim como você, engenheiros, dentistas, profissionais autônomos, né? O que que você diria a esses estudantes, concurseiros e futuros práticos?
Eu acho que, assim, acredite e dê o seu melhor, né? Dê o seu melhor efetivamente. Eu acho que a gente tem que ah, vai da realidade de cada um, né? Se pode parar o que está fazendo e se dedicar. Eu acredito que no meio desse pessoal que está estudando há 12 anos, tem a gente, inclusive, que conseguiu ter uma situação específica, talvez um casamento, e aí a esposa ou o marido conseguiram tocar ali as finanças da casa ou seguir trabalhando para que a pessoa se dedique a isso, mas eu acho que a realidade da maioria não é essa, Sim. né? Imagino. De qualquer jeito, dentro da sua realidade, ache o teu tempo, né? Tem que achar o teu tempo, se esse efetivamente é o teu sonho, Uhum. o teu objetivo, tem que encontrar o teu tempo e se dedicar efetivamente. E para mim, um ponto que eu sempre falo para muita gente que me pergunta, eu acho que um dos principais fatores de sucesso no processo seletivo para praticante de prático é a tua capacidade, na minha opinião, é a tua capacidade de elaborar os melhores resumos. E aí isso é de cada um. Ninguém vai te ensinar como ela. Sim. Você também não vai comprar resumos. Não adianta. Sim. E o cara lá que passou em primeiro prestou 8 vezes o processo seletivo e em todos eles passou em primeiro, mudando de porto sempre. É claro que não existe isso, mas não adianta você ir atrás do primeiro colocado, ou do melhor curso, ou do cara mais inteligente e comprar os resumos dele. Eu tentei isso, inclusive. Não serve para nada. Na hora que você pega aquele material, você joga no lixo. Você não É, entende. O resumo é totalmente pessoal. sim, E o que você, a tua capacidade, a capacidade de identificar o que é importante você pegar da bibliografia original e passar para o resumo e o que não é importante, parte disso é sorte, claro, porque você pode julgar, nossa, esse detalhe não é importante eu pôr aqui, é justamente o detalhe que vai cair. exato. Parte disso é sorte, mas a maior parte é sim uma boa capacidade de julgamento pessoal, totalmente pessoal. Eu acho que é o grande, é um enorme fator de sucesso, porque a partir de um certo ponto, eu acredito, para estar para esse processo seletivo, a partir de um certo ponto, você tem que estudar só pelos resumos. Você vai elaborando resumos e a partir de um certo ponto, só estuda pelo resumo. Sim, E recorre à bibliografia original só quando surge alguma dúvida. E aí, naquele momento, você fixa melhor ainda, né? Porque você teve a dúvida, voltou para a bibliografia e resolveu a dúvida. Opa, aquilo faz fixar. Outras técnicas aí de estudos e tal, eu não tenho. Eu tenho um amigo que fez aquelas técnicas de memorização disso, de elaboração de resumos. Mas existem umas técnicas aí que eu até já esqueci o nome agora. e os Eu nunca próprios, fiz isso. e os Eu nunca próprios fiz. exercícios, né, ajudam. Sim, sem dúvida alguma, resolução de exercícios para fixar e tudo mais, mas primeiro, evidentemente, mas depois elaborar os melhores resumos que você puder. E aí vai da capacidade de cada um, de ter um julgamento Sim, mais efetivo aí, mais correto, vamos dizer, e um pouco mais de sorte também, de sim, elaborar os resumos muito bons. Depois estudar pelos seus resumos, recorrendo à bibliografia para sanar dúvidas e resolver exercícios, recorrendo aos resumos e à bibliografia, etc., quando for necessário, né? Mas é isso, é mergulhar, estudar, dedicar, acreditar, não tem carta marcada, não tem sacanagem, a Marinha é uma instituição séria, conduz isso com lisura e não é de pai para filho, não tem exatamente. sacanagem, e eu não conheci absolutamente ninguém e estou lá na minha primeira opção, muito feliz com o que faço, sem dúvida Amém. alguma. Excelente. E eu gostaria de agradecer, né, a todos que acompanharam a mais um episódio do Pod Prático. E ao nosso convidado, Adriano, muito obrigada por contribuir com as suas realizações pessoais e experiências de vida.
Tenho certeza que a tua história motivará inúmeros profissionais, né, que buscam hoje essa mesma realização. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. Visite também o nosso site, se inscreva no nosso canal do YouTube e Spotify. E não se esqueçam do nosso mês mais desejado do ano, que é o Black November. E se você deseja ser um prático de navios, assim como o Adriano, essa é a hora. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Até mais, Graciela. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Bons estudos, pessoal.